Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Agora em maio de 2024, tem lá no catálogo da Amazon Prime uma coprodução entre os Países Baixos, a Bélgica e a Hungria, que se chama Bombardeio a Roterdã. No dia 14 de maio de 1940, os alemães bombardearam brutalmente a cidade neerlandesa, né, lá dos Países Baixos, de Roterdã, causando a morte de 900 pessoas, mais de 80 mil desabrigados, e aí, logo em seguida, o país se rendeu, né? A rainha foi para a Inglaterra, se exilou lá, família real, e os nazistas anexaram os Países Baixos. Bem, esse filme foi bastante criticado na época porque, primeiro porque eu não vou falar mal do filme, tá? A trama é bem improvável, mas assim, ele foi criticado porque usou um fato tão triste, né, como pano de fundo para um romance. Na verdade, gente, trata-se de um clone de um outro filme muito famoso que também usou um desastre para fazer um romance. É um filme lá de 1997. Eu não vou falar o nome do filme, porque senão vocês vão mais ou menos adivinhar a parte do final da história, tá? E também foi criticado porque o ator principal, na verdade, é um popstar, é um cantor lá dos Países Baixos, Jan Smith. Tem no Spotify um monte de álbuns deles. Então esse filme foi muito criticado por conta disso, né? Diz que o cara não trabalha nada. Eu vi em português. E outra coisa, se os próprios Países Baixos, a Hungria e a Bélgica, que foram países anexados lá pelos nazistas, usaram esse evento traumático para ser pano de fundo de uma história, ok, está registrado aqui, mas eu não tenho muito nada a ver com isso, tá? O que me tirava toda hora do filme, mas eu não vou detonar, tá? Ele é uma sessão da tarde agradável. Me tirava toda hora era aquela trilha sonora incidental que tem um teclado, que tem um timbre que parece saído de um filme de outro mundo, de um filme de, sei lá, clowns, de killer clowns, de palhaços assassinos. Eles escolheram uns timbres tão estranhos, assim, que eu fiquei, que é isso, né? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. A história é improvável, tem cada, nossa, marmelada. Então é assim, ela é narrada por um velhinho, então a gente sabe que o moço sobreviverá, ele que está contando a história. Então ele fala que mesmo apesar dos horrores do bombardeio, Roterdã, tarará, ele viveria tudo aquilo de novo. Então ele vai contar a história de amor que ele viveu. Ele é um holandês que era padeiro, então ele era da classe popular, lá pugilista, tal, queria ir embora para os Estados Unidos, emigrar para os Estados Unidos, tem um passado lá de culpa, tal, e ele conhece uma alemã que ia se casar com um industrial lá, um empresário dos Países Baixos, e ela vinha, né, de uma família de posses, tem motorista, então tem um problema aí de classe social, só que o filme vai colocando complicadores para esse romance, tá? Porque é o seguinte, esta alemã, ela tá antes do bombardeio, né? Mas ela também não é benquista, a família dela não está segura com os nazistas, porque o irmão dela tem síndrome de Down, então a família tinha medo que o irmão fosse exterminado. Eles faziam isso mesmo, os nazistas. O holandês, por sua vez, queria casar com ela, porque imagina, as voltas, né, com uma possível invasão alemã, ele teria uma alemã lá como submissa a ele, como chefe da fábrica dele. Enfim, o filme vai traçando uma série de impossibilidades ou de obstáculos para esse amor que vai nascer. E vai nascer. E daí vai ter correria, vai ter comédia, vai ter romance, vai ter assim militares alemães parando esse casal na estrada, mas aceitando, por exemplo, deixá-los partir se eles ganhassem, se o cara ganhasse uma luta de boxe, né? E aí a moça vai, não, faz assim, ó, ela vai como treinadora, enfim, gente, até chegar no bombardeio. O clímax é o bombardeio. O bombardeio, inclusive,
você observar bem, ele vai ser assim, providencial para que uma coisa não aconteça. É por isso que algumas pessoas criticaram o filme, né? Porque, assim, o bombardeio, entre aspas, foi bom para algumas personagens. Vocês vão ver. Mas, assim, ele é um filme que foi pegando a minha atenção. Toda hora eu saía por causa dessa trilha sonora incidental, eu falava, mas o que é isso? Só que assim, eu vi em português, né, como eu devo ter dito no começo, e era uma história totalmente sessão da tarde. E eu vi em uma tarde. Tá? Então, para mim, parecia que eu estava vendo uma sessão da tarde lá dos anos 2010, simplesmente 2012. Na verdade, eu estava como se estivesse vendo uma sessão da tarde dos anos 80 ou 90, porque a produção é mais ou menos desse naipe. Tá? Então, é assim, é totalmente improvável. Você vai ter o vilão, né? Você vai ver que o cara vai casar com ela por interesse e ele não é um cara bem legal. Vai ter alguma reviravolta, vai ter a mãe dela snob, mas acaba... Não, nossa, você tem um jeito bom para tratar o meu filho, não sei o quê. E se eles vão escapar ou não vão escapar? A única certeza que a gente tem é que o moço vai sobreviver, porque é ele que está contando a história. O resto você assiste se você quiser. Mas é assim, é um filme despretensioso, bem... sei lá, água com açúcar, desrespeita o bombardeio, não desrespeita, isso deixa os holandeses que decidam, e eles que fizeram esse filme. Então, né, eu assim, consumi como... E eles são bonitinhos, enfim, a única coisa que eu... Claro, eu percebo que é um filme cheio de defeitos, tem hora que as coisas acontecem meio sem encadeamento, né, isso eu sei definir. Mas eu me diverti, ele é um filme que para mim foi bem despretensioso. E eu até dei umas risadas, tem umas piadas assim velhas, sem graças, né, meio físicas assim, mas eu achei graça, tá? Legal, foi uma tarde, sessão da tarde. Tchau.